Eu queria só ler um texto, aqui em Lucas, no capítulo 10, Lucas 10. Texto que a gente conhece de cor, é a chamada parábola do bom samaritano, que de fato é a história de um samaritano, de um levita e de um sacerdote, descendo de Jerusalém para Jericó. Verso 25 do capítulo 10 de Lucas, diz assim, Jesus falando: e eis que certo homem, o texto falando, Jesus depois vai falar, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus em provas, um teólogo, e disse-lhe: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? Como interpretas? O homem era intérprete da lei, volta para ele a questão, não é? A isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó, e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E, chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhe óleo e vinho, e, colocando sobre ele o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu tu indenizarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Perguntou Jesus. Respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse Jesus: vai e procede tu de igual modo. Olha aqui. Eu não quero falar hoje à noite sobre o que o texto em si, de modo imediato, nos anuncia, porque é algo sobre o que eu tenho falado muitas vezes. Eu queria apenas simplificar para a gente investir os próximos 15 minutos da nossa atenção em algo que diz respeito a cada pessoa aqui. O que nós temos aqui nessa história, e cuja finalidade inicial se relaciona à questão do teólogo, do intérprete da lei, que Jesus fez com que ele respondesse à pergunta: o que farei para herdar a vida eterna, devolvendo a ele, dizendo: o que a lei diz sobre essa questão? E ele resume a coisa toda, dizendo que era preciso amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, que esse era o resumo de tudo. Jesus disse: então vai, faz isso e tu viverás. E ele, querendo sair da questão, porque a gente adora saber para conversar, saber para responder, saber para dialogar,
saber para informar, saber para manter-se informado, mas quase nunca a gente quer qualquer coisa que, em sendo sabida, mude o nosso caminho. Aliás, uma das melhores maneiras de não mudar nada é saber muito. Que é para poder dizer para as pessoas sempre que se sabe, que se sabe, que se sabe, e nunca se aceitar qualquer que seja a mudança. Então, um dos instrumentos para se mudar muito pouco é saber muito. É virar teólogo, intérprete da lei, que é para poder fazer essas perguntinhas imbecis. O que eu faço para herdar a vida eterna? O que a lei te diz? Aí ele diz o mais difícil. Faz um sumário da lei dos profetas, dizendo que tudo isso está restrito à consciência do amor por Deus, pelo próximo. Amá-lo como a nós mesmos. E ainda vem e agrega a algo que em si já é mais difícil do que qualquer outra coisa, que seria transformar o arcabouço inteiro do que tinha sido dito das Escrituras numa fórmula que encapsulasse tudo de maneira tão certa que Jesus disse: respondeste corretamente, é isso aí. Mas ele vem dizer assim: quem é o meu próximo? Porque na hora que isso tem que virar vida, na hora que isso deixa de ser teoria, na hora que deixa de ser reflexão e discussão sobre a vida eterna, etérea, distante, paralela, arrebatada, invisível, futura, por vir, e passa a ser algo que tem a ver com o dia a dia, ele já não sabe nada, ele está preocupado com a eternidade, é capaz de responder a Jesus corretamente, mas a resposta correta o chama para o chão da vida. Não para um chão etéreo, eterno, abstrato, distante e paralelo, mas o chamava para o chão da vida. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Mas isso ele não queria. E aí ele pergunta: quem é o meu próximo? Que é uma pergunta imbecil para quem já deu todas essas respostas. É preciso amar os ETs como a nós mesmos. É mais ou menos isso que ele está tentando nos dizer, que o próximo era um ET. Ele tinha vindo de uma reunião esotérica. Ama a Deus sobre todas as coisas e os ETs como a ti mesmo. Porque o próximo virou ET. Quem é o meu próximo? Como se ele vivesse em Júpiter ou em outra galáxia. E de fato o que a gente gostaria muito é que tudo quanto diz respeito à palavra de Deus para nós fosse alguma coisa que tivesse que esperar para ser aplicada e vivida numa outra galáxia, mundo, tempo ou dimensão. O que a gente não quer é aqui. Aqui é o meu próximo. Aí Jesus respondeu com essa história do sacerdote que casualmente descia de Jerusalém para Jericó, viu um homem caído e virou para o lado e passou assim, sabe? Com aquele jeito protegido, e fez uma oração de lado, sabe aquela oração diagonal? Oração diagonal, dá aquela olhada assim de: Senhor Jesus, abençoa esse querido aí, que eu não estou podendo fazer nada, o Senhor sabe. Estou indo para aquela reunião em Jericó, tem aquele pessoal lá me esperando, eu preciso dar uma chegada lá, o Senhor entende, abençoa ele, fica com ele, eu não estou podendo fazer nada. Aí atrás vem um levita, que era sargento raso do sacerdote, né? E ajudante de ordem. Aí veio, viu que o sacerdote passou com aquela devoção diagonal, assim, com aquela bênção lateral, fica com ele, Senhor. E ele, semelhantemente, fez a mesma coisa, passou também, batido. Aí vem chegando o Chico Xavier. Vem chegando
Um indivíduo que na consciência e na percepção dos judeus era considerado como um indivíduo herético. E ele vem passando, e o texto diz que ele vinha andando o seu caminho. E ele viu o homem, e ele não se desviou do homem. Ao contrário, o encarou, o tomou, o assumiu e viveu as consequências do encontro. E tomou todas as providências necessárias e práticas para aquele encontro não se transformar numa evasão da realidade, numa fuga, mas ao contrário, num mergulho no mundo real, da vida, do próximo e do que tem significado no chão deste mundo. E tomou as providências todas que a gente já sabe quais são. Agora olha aqui para mim. Uma coisa que cada dia me impressiona mais, à medida em que a gente vai conhecendo pessoas, conversando, ouvindo-as, lidando com elas, sempre, é a percepção de que todo mundo acha que está vivendo num mundo único, diferente e especial. Você começa a ouvir as pessoas, elas começam a se tratar com tanta pena, com tanta autocompaixão, com tanta autocomiseração, com tanta autopiedade, com tanto sentimento de ai meu Deus, sou coitadinho, que a impressão que dá, e elas passam nitidamente isso para você, é de que o mundo inteiro favorece a todos menos a elas. Elas são vítimas de uma conspiração da terra. Tudo é contra elas. Tudo vem na direção oposta ao fluxo do que lhes seria bom e lhes faria bem. Há boicotes da vida permanentes o tempo todo. A sensação que você tem à medida em que você vai ouvindo as pessoas é que elas adorariam que você dissesse: puxa vida, você é uma infeliz mesmo. Puxa, eu nunca vi um caso pior do que o seu. Me desculpe, eu estou escandalizado, meu irmão, que coisa horrorosa que está te acontecendo, meu Deus. Queria sorrir, ainda bem que eu fico até alegre, sabe, de o senhor reconhecer que comigo é diferente de todo mundo. É o que acontece o tempo todo. Você sente esse espírito. As pessoas querem ser afirmadas como tendo uma desgraça única, uma calamidade singular, uma tragédia peculiar, um caminho que é só delas. Quando a gente lê esse texto, a gente fica vendo que o caminho, de fato, é particular, é só nosso. Mas a estrada nos é comum. A estrada é comum. A estrada é de Jerusalém para Jericó. A estrada é fixável no tempo e no espaço. A estrada pode receber sinalizações e pode ser percorrida objetivamente por pessoas distintas. A estrada é uma, a estrada é comum, o chão é comum, a vida é comum, a existência é comum. Ela não se particulariza, a estrada. O caminho é que é singular e que é individual na estrada. A estrada, no entanto, é para cada um de nós. A gente nasce do mesmo jeito, a gente é sustentado do mesmo modo, a gente aprende a andar da mesma forma, a gente cai de maneira semelhante a todo mundo, a gente vive o fluxo natural da existência, o que acontece ao bom acontece ao mal, o que acontece ao justo acontece ao injusto, o que acontece ao generoso acontece ao usurário e vice-versa. A vida traz benesses sobre maus e bons, mas também traz
pancadas sobre maus e sobre bons, ela distribui fartamente as possibilidades do bem e do mal na estrada comum. E aí ninguém pode ficar se queixando de que a estrada foi construída exclusivamente para ele, porque eu quero dizer a você, como disse Pedro, que esse mesmo sofrimento está sendo experimentado pela irmandade à qual você pertence e que se espalha pelo mundo. É sofrimento comum. Mas a gente gostaria de pensar que conosco é algo absolutamente único e singular. Esquecidos de que a estrada é a mesma para todo mundo. O que pode mudar na estrada é o caminho. Porque esses 3 homens estão andando na mesma estrada. Eles só tinham caminhos interiores diferentes para andar a estrada exterior. A estrada exterior é uma só. O que faz a diferença é o caminho interior com o qual a gente anda na estrada comum. É por isso que, conquanto a estrada fosse uma só, o caminho do sacerdote foi um. O caminho do levita foi outro. E o caminho do samaritano, outro ainda. A mesma estrada, 3 caminhos diferentes. Um caminho de evasão de qualquer compromisso com a dor ou com aquilo que perturbe. É para ver e fingir que não viu. O outro é para ser solidário com a indiferença do que viu e não quis dizer que viu. É a solidariedade da frieza. Eu sou solidário com aqueles que veem, mas não enxergam, que em ouvindo não escutam, que em percebendo não acolhem a percepção como discernimento de semelhante modo, eu também ando após eles, eu sou solidário com a indiferença. Esse é o caminho do levita. E tem aquele caminho que diz lá o texto, o homem vem andando na mesma estrada, mas a diferença é que os outros estavam andando só na estrada, o samaritano estava andando no seu caminho. Porque o caminho sim é nosso. A estrada é nossa. O caminho é meu. A estrada nos é comum. O caminho é que me é particular. O mundo no qual a gente está vivendo, com as situações e com as circunstancialidades e com as configurações dele, nos é um mundo comum. Nos assola do mesmo jeito. As forças, as convergências, os fatores, os vetores são os mesmos. Os inimigos são os mesmos, potencialmente. Quem ataca um homem, ataca um outro. Andar naquela estrada é perigoso para quem caiu, é perigoso para quem está indo. As circunstâncias são comuns. A grande escolha é saber qual vai ser o meu caminho na estrada. Você tem a escolha de ficar hoje à noite aqui reclamando da estrada, de que a estrada é um boicote a você, é que a existência acontece contra você, ela é cheia de perigos e de pavores, e você pode assumir a postura que você quiser. Você pode dizer, não, tem muita gente caindo por aí, sendo atingida e machucada, e eu escolho o caminho da impermeabilidade, eu não vou me importar. Ou você pode simplesmente dizer, eu serei solidário com quem não se importa, porque é o caminho mais seguro para mim. Mas faça isso sabendo que na estrada você está fazendo o seu caminho. Porque na mesma estrada tem gente fazendo um outro caminho.
Tem gente escolhendo não passar batido, mas parar. Tem gente escolhendo, em vendo, enxergar. Tem gente escolhendo não desviar-se do compromisso interior do próprio coração, não importa quais sejam as circunstâncias, porque diz, mais importante do que a estrada é o meu caminho. Há aqueles que vivem para a estrada, há aqueles que vivem para o caminho. Quem vive para a estrada, em geral, foge, se evade, analisa e pondera os perigos e se esconde da vida, ou então elege tantas dificuldades circunstanciais que possam justificá-lo a viver a vida indiferente, protegida, blindada, encaçapada, fechada, que eles próprios vivem, ou solidários com aqueles que assim existem. Sem fazer a escolha por um caminho interior de vida. É horrível, gente, quando a existência da gente é ditada pela estrada e não pelo caminho do coração. Porque se a gente se deixar conduzir e ditar pelos dogmas da estrada, a estrada só te diz o seguinte: não para não, que é puro perigo. A estrada só te diz: não olha não, porque dá trabalho. A estrada só diz: escuta, você está com esse tempo a perder? Olha teu compromisso mais adiante, passa rápido. Finge que não viu. Você sabe o nome dele? Não, então não é contigo. Você fez parte do grupo que em complô o assaltou e fez mal a ele? Você diz não, então você está livre. A estrada, na melhor das hipóteses, me impermeabiliza para eu não ter um caminho interior mais profundo que a estrada. A proposta da estrada é evasão, é indiferença, é a rapidez, é passar batido, é a impaciência, é a autopreservação, é a fuga de qualquer coisa que perturbe, é não se incomodar, é dizer não tem nada a ver comigo, não conheço, não sei o nome, não fiz, não participei, tenho raiva de quem participou, mas aqui eu não fico, eu vou adiante. O caminho, no entanto, acontece no coração. Quem carrega um caminho não se torna condicionado pela estrada. A estrada pode contar a história que quiser. Ela pode dizer que uma parada nela é um perigo. Mas quando o caminho interior está traçado e definido, ele é mais poderoso do que os argumentos da estrada. Tem um bocado de gente aqui que só anda na estrada. Aí, assim, dependendo da situação, não, hoje dá até para ser legal. Eu não estou com pressa, está tudo bem, as coisas estão resolvidas. Vou fazer uma boa ação, escoteiro mirim aqui do caminho, rápido. Hoje não dá. Aí o cara fica o tempo todo fazendo esse tipo de escolha, de opção dentro dele, quando ele já não mergulhou naquele mundo da indiferença absoluta, em que a estrada é apenas um lugar de fluxo. Quem se deu bem se deu, quem não se deu não se deu, quem caiu, caiu, quem não caiu, não caiu. Tem muita gente da estrada aqui. Tem muito pouca gente do caminho interior. Quando a gente é filho da estrada, a gente vai ficando insensível, impermeável, porque a estrada é perigosa. A estrada é maligna, a estrada é perversa, a estrada assalta, a estrada tem os seus conspiradores contra a vida, a estrada é ameaçadora. E ser filho da estrada é ser filho da pressa,
da indiferença, da não solidariedade, da capacidade de não se importar, de olhar só para si, da autodefesa, de um coração fechado, encaçapado, blindado e protegido. Agora, se você carrega um caminho no seu coração, você vai ser maior que a estrada. A estrada já não vai determinar o seu caminho, é o seu caminho que vai determinar como é que será a sua estrada. Quem deseja viver para ser filho da estrada, vai se tornar irmão do sacerdote e do levita, numa vida protegida, porém impermeável. Ou você pode escolher ter um caminho interior que seja mais forte do que qualquer estrada. Que faça você andar quando todos param, que faça você parar quando todos andam. Porque faça você seguir e obedecer o fluxo do que tem significado. E significado para além de você mesmo, estendido a Deus e ao próximo. Afinal, essa era a questão. Eu me significo no caminho quando eu amo a Deus, amo a mim mesmo e amo ao meu próximo. Essa compreensão gera um caminho interior dentro de mim que vai me fazer poder ser próprio na estrada que nos é comum. Mas se essa consciência não estiver determinando o meu caminho interior, eu serei só filho da estrada. E é uma tragédia você ver pessoas que chegaram aqui neste planeta e que nunca tiveram um caminho interior consciente, foram apenas filhos da estrada das circunstâncias. Se está bom, está bom. Se está ruim, está ruim. Eles não são capazes de fazer ficar bom. Eles não são capazes de apanhar a ferida e curar. Eles não são nunca capazes de reverter processos. Eles não são nunca capazes de dizer, isso espera, as prioridades mudaram. Não são nunca capazes de ter um bendito prejuízo. Não são nunca capazes de dizer, isso que eu não conheço e que eu não sei, tem um significado maior do que eu conheço e sei. Por isso, ainda que eu fique com menos no meu bolso, ou menos na poupança, ou menos tempo para realizar o que eu ia realizar, o que eu encontrei aqui tem um significado tão único que mesmo que eu não saiba qual é, vale a pena, porque tem a ver com vida e morte. Hoje à noite, como eu disse, eu não queria passar de 15 minutos. Eu queria só convidar você de todo o coração a ver se você é filho da estrada ou do caminho. Os filhos da estrada podem ser sacerdotes ou levitas, podem ser religiosos, podem ser da esquerda política. Aliás, é uma ótima coisa para não se solidarizar com o indivíduo, é fazer uma escolha social, bem social, politicamente falando. Que é para o cara não ter que se envolver com pessoas. Aí você fica assim, na masturbação das solidariedades sociais disformes. Eu amo o social. Tudo pelo social. Minha prioridade é o social. Aliás, se nós não tivermos visão para o social, para onde vai este país? Senhor, sensibiliza-nos para o social. E a gente fica atrás do social há anos e anos e não encontra o social nunca, desde o tempo do Sarney, que disse tudo pelo social. E todo mundo atrás do social. E ninguém acha o social, nem o Lula achou o social ainda. O social está perdido. Porque o social não existe. O social é uma construção, é uma falácia, é um argumento de sacerdotes e levitas, é um argumento da estrada, não é um argumento do caminho. Quem está andando no caminho não procura o social. Quem está no caminho encontra gente.
E não fica discutindo as causas da criminalidade na baixada entre Jerusalém e Jericó. Fazer um simpósio para pensar o assunto. Ver que leis de segurança pública podem ser implementadas. Isso é uma assembleia e é uma comissão convocada pelo sacerdote e pelo levita para discutir a questão. Quando a gente chegar em Jericó, a gente está vendo, o senhor viu o que eu vi, seu sacerdote? Pergunta o levita, eu vi, meu filho, coisa horrível, triste, trágica, calamitosa. O que a gente faz? Vamos, quando a gente chegar em Jericó, vamos reunir uma comissão para discutir o problema nessa baixada entre Jerusalém e Jericó. Vamos criar um grupo de solidariedade. Vamos criar, inclusive, uma sigla. Vamos pedir para alguém que saiba fazer um logotipo, criar um logotipo de defesa dos enfraquecidos entre Jerusalém e Jericó. E vamos criar um grupo de combate à marginalidade que acomete as nossas estradas. Para virar um conceito e a gente continuar na alienação. Você tem que decidir, eu também, todo dia, se nós vamos ser gente da estrada ou gente do caminho. A estrada é comum e a vida está como a vida é, porque a maioria esmagadora de nós somos apenas seres da estrada. Poucos de nós somos pessoas que têm um caminho interior. Quem tem um caminho em qualquer estrada anda no seu caminho. Quem não tem um caminho exterior anda apenas no que a estrada oferece. Meu convite a você hoje e agora é decidir se você vai continuar a ser apenas um ser do fluxo das coisas coletivas, se auto-justificando o tempo todo, eu sou assim porque o mundo é assim, meu Deus, o que é que eu posso fazer? A única coisa que eu posso é tentar sobreviver, lá vou eu, coitado de mim, pobre de nós. Ou se você vai decidir, está decidindo que existe um caminho interior para você andar em qualquer estrada, não importa quais sejam as circunstâncias da vereda, o caminho de dentro é seu, é único e não pode ser negociado com qualquer circunstância de estrada da vida alguma. A estrada nos é comum, o caminho é que nos é particular e cada um de nós tem que decidir qual é o seu. Qual é o seu, meu irmão? Os seus argumentos contra o caminho são muitos. Nenhum deles vai colocar você na vereda da vida. Nenhum deles, ao final, vai colocar você naquela situação acerca da qual Jesus diz a qualquer um outro, aludindo a você: vai tu e fazes de igual modo. Isso só acontece quando você anda e não se afasta do caminho dessa vereda interior de amor misericordioso e que não tem medo da vida e nem de viver. A decisão parece simples, mas ela é muito complicada, porque se entregar à estrada é se deixar levar pelo fluxo deste mundo, pelo curso dessa existência, pelo príncipe da potestade do ar, pelo espírito que agora atua dos filhos da desobediência. Escolher andar no seu caminho interior é se colocar no contrafluxo de todas essas coisas. E é determinar que, não importando qual seja a periculosidade da existência, o perigo grande da existência é ter medo da periculosidade dela e nos acovardarmos em relação à vida. E assim nos tornarmos seres conduzidos e escravizados pelos medos da estrada, ao invés de nos tornarmos pessoas livres, que contra a estrada assumem a consciência como caminho. Qualquer outra coisa que eu diga além disso é encher linguiça hoje à noite. E eu disse tudo que eu tinha que dizer. Quem achar que está faltando alguma coisa, levante e complete. Alguém tem alguma coisa a acrescentar? Alguém acha que o que eu disse está errado? Tem alguma coisa equivocada? Errei na interpretação do Evangelho?
Tem algum intérprete da lei aqui que queira me corrigir? Falando sério. Ou está todo mundo de acordo? Todos podem dizer o que Jesus disse ao intérprete da lei: Caio, falaste corretamente? Quem pode falar como Jesus falou ao intérprete da lei? Caio, falaste corretamente? Repita, por favor, sem se sentir criança. Caio. Não, sem se sentir criança. Caio, falaste corretamente? Agora eu quero ouvir vocês sozinhos. 1, 2, 3, já. Legal, então vai tu e faz o mesmo. Vamos ficar em pé que o resto é brincadeira. Vai tu e faz o mesmo.